Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar então a nossa aula de língua portuguesa. Vocês vão abrir o livro na página 37 e nós vamos corrigir a atividade que eu passei no livro ontem em relação a verbos. E aí, depois que eu corrigir, como é uma página só, nós vamos já entrar no conteúdo de hoje. Ontem foi atividades no livro e atividade em folha, ok? E aí, quando eu pegar a folha, eu vou estar corrigindo direitinho. E aí vai dar certo, né? Vamos lá, então. Olha só. Leia a frase a seguir. Lembra que nós, primeiramente, vamos dar uma revisada aqui. Verbo são as palavras que indicam ação. Por exemplo, caminhar, comer, beber, né? Andar. Tudo isso eu estou agindo, né? Eu estou movimentando, estou agindo. Indica também a ação de, por exemplo, estado. Estado, como assim, professora? O estado em que eu estou, por exemplo, ou ser ou estar. Por exemplo, eu sou bonita, né? O Rafael é inteligente. A Amanda é inteligente. Então, assim, é um verbo, né, de ser e estar, ok? Então, indica um estado. E também indica tempos, fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, relampear, né, trovejar, são verbos. E lembra que eu falei que geralmente que verbo termina sempre em R? Caminhar, beber, cuidar, né? Sempre vai ser R no finalzinho, né? Então, vamos lá. Atividade, página 37. Leia a frase a seguir. A água é importante para o ser humano, pois ela ajuda no funcionamento do corpo. A palavra indica um estado da água, não é? Ó, a água é. Qual que é o estado dela? Ela é importante para o ser humano, para o ser humano. Então, é o estado dela. Então, ela é um estado da água, tá? A palavra indica o estado da água. B. A palavra ajuda indica uma ação da água. Então, vamos lá, olha. A água é. Esse verbo ele indica um estado da água, tá? Aqui, ajuda do verbo ajudar indica o que? Uma ação da água. O que ela faz? Ela ajuda no funcionamento do corpo. Então, qual que é a ação dela no corpo? É ajudar o funcionamento, certo? Então, indica uma ação da água. Leia as frases a seguir e indique se as palavras em destaque expressam ação ou estado. Então, vamos lá. Depois de caminhar, correr, brincar, beba bastante água. Então, essas palavras, elas indicam ação, elas não indicam estado, né? Eu estou agindo, né? Depois de você o quê? Caminhar, correr, brincar, beba bastante água. Então, é ação, tá? A água é indispensável na prática de atividades físicas. Esse verbo que é a palavra que está aqui em destaque, que é o verbo, ele indica o que? Um estado. Qual que é o estado da água? Ela é o que? Indispensável. Ou seja, é um estado na prática de atividades físicas. Então, ela é indispensável. Então, aqui é um estado, ok? Leia a manchete abaixo. Aproveite o bom tempo. 2 pontos. Aproveite o bom tempo. Amanhã vai chover e trovejar. Então, as palavras sublinhadas na manchete indicam fenômenos da natureza, ok? Então, essa que é a correção da página de ontem. Vamos passar para a próxima página, que nós vamos estar aprendendo ainda sobre verbos. Só que hoje nós vamos falar sobre os tempos verbais. O que é isso? Nós vamos ver isso aqui de uma maneira prática, tá? Nós vamos trabalhar isso aqui, mas nós não vamos entrar profundamente nesse conteúdo, porque tem coisa aqui que vocês vão ver só mais lá pra frente, tá? Mas nós já vamos ter uma noção do que é tempo verbal. O que é tempo verbal? É o tempo em que o verbo está. Vamos ver isso, então, como é que funciona. Vamos lá nessas tirinhas aqui, ó. A menina e o menininho sentado, e aí ele fala, ó, hoje eu como uma maçã.
ontem eu comi salada de frutas e amanhã eu comerei banana no lanche. Então aqui nós temos um verbo falado de várias formas. Por exemplo, o verbo comer, não é? Não terminou em ER, não é uma ação? Então vamos lá, ó. Ele falou que o verbo comer de 3 formas. Ele falou o verbo comer no presente, ele falou o verbo comer no passado e ele falou o verbo comer no futuro. Como assim, professora? Por exemplo, hoje eu como. Se eu como, então está no presente. Então, hoje, vamos falar o verbo pegar, por exemplo. Hoje eu pego o celular, ok? Então, é presente. Hoje eu pego o meu lápis. Pegar, pego, certo? Então, ele falou que comer no presente. Eu como uma maçã. Quando ele fala ontem eu comi, passou, não foi? Ontem eu comi um sanduíche. Foi ontem, passou. Então, é passado, comi, ok? Quando eu falo amanhã eu comerei, ou seja, o amanhã ainda vai chegar. Então, é no futuro. Tudo que ainda não chegou e que vai chegar é futuro. Então, amanhã eu comerei banana no lanche, ok? Então, ele falou o verbo comer de 3 formas. No presente, no passado e no futuro, certo? Vamos continuar aqui, olha. As palavras como, comi e comerei indicam o que? Uma ação, certo? Letra B. Relacione as palavras, aqui nós vamos fazer junto, tá? Relacione as palavras comi, ó, como, comi e comerei ao dia correspondente. Depois, relacione o dia ao tempo da ação que elas indicam nas imagens. Então, por exemplo, como ela se relaciona com hoje, não é? Comi foi ontem, comerei amanhã. Aí, como que a gente vai falar aqui, então, o que que tá indicando? O ontem indica que já aconteceu, então você vai ligar aqui, né? O amanhã indica que vai acontecer e o hoje está acontecendo, tá? Está acontecendo. Então, deu para entender? Então, tempo verbal, quando eu falo tempo verbal, é em que tempo que esse verbo que eu estou falando está. Por exemplo, se eu falar assim, deixa eu ver aqui um exemplo mais fácil para vocês aqui. Eu pego essa régua. Então, eu estou pegando essa régua e tá no presente, tá? Agora, se eu falar assim, eu pegarei essa régua para estudar. Amanhã, por exemplo, né? Amanhã eu pegarei essa régua para estudar. Então, ainda vai acontecer. Então, tá no futuro. E qual que é o verbo aqui? Pegar, que é um verbo de ação, não é? Estou pegando, estou agindo, é um verbo de ação, tá? Ontem eu peguei a régua e estudei. Então, ontem passou, eu peguei. Quando eu falo ontem, se eu for usar o ontem na frase, por exemplo, se for colocar uma frase no passado, não tem como eu falar assim, ontem eu pego uma régua e estudo. Não fica errado? Não fica estranho? Então, quando eu vou falar no passado, eu vou falar assim, olha, ontem eu peguei a régua e estudei. Porque estudar também é um verbo, não é? De ação. Então, não vou falar, ontem eu peguei uma régua e estudo. Não. Ontem eu peguei uma régua e estudei. Ou seja, no passado, né? Hoje eu pego uma régua e estudo. Hoje está acontecendo, né? E amanhã eu pegarei uma régua e estudarei. Ou seja, vai acontecer no futuro. Então, isso é o tempo verbal. Quando está acontecendo? Está acontecendo hoje? Aconteceu ontem? Vai acontecer amanhã? Então, isso quer dizer o tempo verbal, tá bom?
Vocês vão fazer para mim atividades na página 39, página 40, 41, tá? 39, 40, 41. E aí amanhã eu volto corrigindo. Se tiver ficado qualquer dúvida em relação aos verbos e ao tempo verbal, vocês vão lá no grupo e me perguntam. Eu acho que tá todo mundo sabendo, tá tudo certo, porque ninguém tá me perguntando, então tá tudo ok, tá? Façam atividades e amanhã então eu volto com a correção e volto pra gente tá falando um pouquinho mais sobre os verbos, tá bom? Beijos pra vocês e até mais. Tchau!